Tá ligado? Pastor Lourenço, sexta-feira já está mais uma saidinha. Boa noite, minha gente. Graças a Deus. Liguem também já aos TikToks. Sabe que hoje é sexta-feira. Nossa live é corrida e menos concorrida. Corrida e menos concorrida. Não, mas parece lá no TikTok hoje é o dia que tem mais audiência, né? Confirma aí, Gaspar. Por causa do fim de semana, todos já estão em casa. Sexta-feira, as pessoas voltam mais cedo em casa. Só os muendeiros aí que não voltam em casa cedo. Você sabe quem são os muendeiros ou brasileiros? Hã? Os muendeiros são os bêbados. Esta hora não voltaram em casa. As mulheres estão a ligar e ele está sempre a dizer: estou a vir, estou a vir. Estão a inventar que o carro avariou. Estou no mecânico, estou nas bombas, está uma enchente aí, tem engarrafamento. Afinal está na aguenta. Nesta hora, hein, Camalengo? Conheces aquele bairro aí do B.O.? Quem conhece o B.O. aí? B.O. Nunca. Já estive lá. Já estive lá no fim de semana, de dia, mas não assim à tarde. Dizem lá o fim de semana na B.O. Esta hora você não consegue ouvir quem está te chamando. Hein? Hoje já não é assim. Continua assim aquela confusão aí do B.O. B.O. é bairro operário. B.O. Até parece que o mártir ficou mais quieto, né? Por causa dos muçulmanos. Confirma aí. Aquele tempo também, mártires. Hein? Ranger. Ih! Agora é no Ranger. Sambizanga já não precisa falar. Aquela é a banda. Marçal também. Kazenga. Ai, na Dona Malha. Dona Malha. Agora o Zango, né? Supera tudo. Não, esses do Zango vieram desses bairros todos aí. Vieram do Kazenga, do B.O., aí do Rangel. Por isso a confusão aí nos Zangos. Aí na rua da Dira, aquilo fecharam, né? Confirmem aí, vocês que vivem no Zango. Na Dira. Ah, foi encerrado. Tua oração tem muito poder, sabe? Você que orou para fechar a Dira. Man of God. Pronunciei mal, né? Mano. Man of. Aja. Man of God. Man of God. H. H. Quem que canta aí? O Rodrigues está aí. Nunca mais cantaste aquela música aí da H, o Rodrigues. Vocês conhecem aquele louvor aí de Rodrigues? Que ele grita H. Hã? Eugênia Teixeira. Hã? Pode consagrar o meu mata-bruxo. Eugênia. Mata-bruxo já é um consagrado.
Então seja consagrado o mata-bruxo. Alguém me mandou um áudio que encomendou o mata-bruxo. Então os correios foram comprar lá em casa. Jogaram, nem meteram na caixa de correio. Atira. Epá, isso é... Em vez de pôr na caixa, então quando uma encomenda vem, não põe na caixa. Nós aqui não temos estas caixas, só ouvimos falar. Aqui não tem correios, né? No tempo colonial é que tinha. Agora já, esses casos até não fazem não põem correio. Que muitos vândalos. Ah, aqui tem chave. Ah, tem que fechar. Ah, e ele vem, abre como então? Mas pronto, vamos falar do mata-bruxo. Que não tem, né? Ah, já entrou muita gente aí. É sexta-feira, Johnny. Bem, então, eles foram. Em vez de colocarem na caixa o, a encomenda de 2 mata-bruxos, jogar. Estava a esquemar. É assim um bruxo que foi a comanda e disse: só que não podia deitar fora, porque senão perde o emprego. Mas pelo menos deixou lá. E foi embora. E nem bateu porta. Segundo a pessoa me disse, toda vez que eles vêm acompanhar a encomenda, se não, se não põe na caixa, bate a porta. Bate a porta. Se não houver alguém, põe na caixa, depois vai embora. Não bateu a porta, não meteu na caixa, saiu. Ah, ligam também, né? Nem ligaram. Fugiu. Oh, ele recebeu mensagem, a pessoa. Disseram, olha, os mata-bruxos já estão em tua casa. Mas ele ficou, não, não pode, não bateram. A porta, como é que é? Então deixa sair para ver se ele depositou na caixa ou quê. Quando ele chega na caixa, não tá, mas quando virou assim, pendurou lá. Até... Saiu em alta. Velho. Com quem você quer me matar? Ô pessoa, você tá maluca, né? Eu vou morrer por causa da tua encomenda. Ah, fica lá com teu fogo. Ai, meu Deus. Alguém me contou que uma vez foi com a família num lugar e as pessoas passaram mal por causa do mata-bruxo. Houve pânico, situação, quer dizer que o marido, o chefe da família, não é da igreja, mas ele deu conta que é por causa do mata-bruxo que a mulher estava com ele. O lugar ficou em pânico. Quando eles chegaram, sabe o que ele fez? Esse homem. Em outras palavras, disse: você tá sempre a perturbar as pessoas. Raptou os mata-bruxos. Não sei se foi jogar no capinho ou no lixo. Quando a mulher lhe perguntou: mas onde é que eu deixei? Não, não sei. Não, mas eu deixei aqui. Não, não sei. Afinal, uma das crianças ele viu. Não é mesmo ele. Eu lhe vi a pegar. Como quer dizer, você anda a perturbar as pessoas. Eu tenho que jogar fora. Eu até tive que falar na pessoa. Eu vou interceder por essa pessoa para não ter danos, porque isso é grave. Agora o outro. Maria Beca, ouvi a história do teu marido. Parece que removeu o quê, né? Tirou a fotografia. No WhatsApp. Esse marido também. Raspou aquilo, né? Alguém me contou. Fala aí, Maria. Tirou mesmo. Tirou a foto. Só deixou lá só aquela tampa aí.
Alguém dizia, continua mesmo assim com essa tábua. Ai, meu Deus. Vai que não vai esse aqui. Possivelmente ele fez isso com ciúmes, em outras palavras. Em vez de ficar a minha fotografia, você coloca lá a fotografia do teu pastor. Pronto. Entende-se os motivos, são errados, mas agora essa é outra primeiro. Não, é por causa do que aconteceu lá, viu? Ele até entendeu, che. Primeiro conversamos com ele, visto o que aconteceu aí. E nem ele falou, não, é os teus mata-bruxos, como que eu disse, não vou te falar. Eu lá em casa, eu vou raptar. Raptou os mata-bruxos. Ainda está a negar, não sei. Tu andas a perturbar as pessoas. Graças a Deus. Tá ligado? É. Chegou a hora agora de dar uma pequena exortação. Preste bem atenção. O conselho de Gamaliel. Por que eu estou sempre a falar deste assunto? Porquanto as pessoas sofrem por não conhecerem a verdade. Por causa da tolice, da idiotice. Muitos estão a sofrer tanto. Então, se tiver um sábio, homem, poderá ajudar os tolos para não sofrerem. Agora, é verdade que muitos dos tolos são orgulhosos também. Idiotas soberbos que não aceitam o conselho, nem tampouco a repreensão. E Salomão chamou esse de brutos. Mas aquele que se dá por avisado, aceitar o conselho de um homem sábio, ele vai escapar de muitas tragédias. Os sábios hoje, aliás, homem sábio hoje, não é o que passou na escola, não é que tem muitos livros, muitas letras. O sábio hoje é aquele que tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, esse é um homem sábio. E os que têm a mente de Cristo, têm a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto é a palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Sua palavra é a sua sabedoria. Por isso Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Porque temos a sabedoria de Deus. Temos Cristo. Veja só, o Espírito Santo em Paulo chama Jesus. Jesus é a nossa sabedoria. Não somente a nossa justiça, também nossa redenção, também a nossa sabedoria. Deus, o Pai, fez Jesus para nós como nossa sabedoria. E por isso fomos ensinados por Ele, instruídos por Ele, advertidos por Ele, ensinados por Ele. E agora que temos o conhecimento dEle, a sua palavra, já não somos mais idiotas, não somos mais tolos, mas somos homens sábios, mulheres sábias, prudentes. Por isso Jesus diz aos cristãos para serem prudentes, como as serpentes e também humildes como as pombas. Estão a entender? Mas os tolos estão a sofrer muito e vão sofrer. Veja o que disse Jesus.
Vocês vão conhecer a verdade. E esta verdade é a sabedoria dele. E vocês vão ser libertos da verdade. Outra vez diz o Senhor que o povo dele sofre por falta da sabedoria, por falta do conhecimento, por falta da verdade. Veja o que aconteceu em Israel. Aquelas pessoas quase que ficaram com as suas casas enterradas. Os príncipes do povo quase apressaram as suas mortes. É verdade, depois morreram, mas deveriam ter morrido antes. Um certo dia, os apóstolos foram colocados na prisão. O sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram todos da seta, está no livro de Atos 5:17, da seta dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. A inveja levou o sumo sacerdote e os seus companheiros, que eram da seta dos saduceus, lançassem mãos aos apóstolos, eles colocassem na prisão. Ok? Inveja. Mas inveja de quê? Porque as multidões seguiam os apóstolos, se convertiam ao cristianismo. E eles ficaram com inveja disso. Número 2. Porque os apóstolos operavam grandes sinais e maravilhas. Que eles falavam de um Deus de poder, mas porém esse poder não existia. Para eles, Deus era história. Continuavam a contar as histórias de Deus. Moisés abriu o mar vermelho, Moisés tirou a água da rocha, Moisés não sei o que deu de comer o povo no deserto, o maná, Moisés fez aquilo, Moisés transformou as águas amargas em doce. Moisés é incrível, tudo história. Porventura não é a mesma coisa hoje, em que o Evangelho se tornou história, história do que de Jesus Cristo, história dos apóstolos, história de Israel, tudo. Começam com a criação, depois entram na nação israelita, que começa no Êxodo, depois terminam até o profeta Malaquias, tudo história. Depois entram na história de Jesus Cristo, feita em filmes. Depois entram na história dos apóstolos, terminam com Paulo, o apóstolo, e depois avançam. Diz que terminam, não terminam aí. Avançam nas cartas dos apóstolos, como também o Apocalipse, e com má interpretação, segundo a carne, estão conformados com Deus de história. Eles só têm história e promessas. Um dia veremos. Um dia iremos. Um dia já foi. Aconteceu. Eu vos falei, né? Que eu era um leitor na Igreja Católica. Eu vos falei. Belinha estava lá comigo. Ele não ia na Igreja Católica. Estava lá no internato. Belinha, conheceste o Padre Luciano, né? Tempo do Amadeu. Era um bom amigo. Contávamos aí com Malamba e o Rufel. Nós os três éramos os alunos mais católicos no internato. Malamba, eu e o quem? E o Rufel. Malamba hoje é padre, Rufel é professor e eu sou pastor. Sabe? Eu, como sempre, falei bem,
tive sempre uma boa oratória. Sempre fui um homem articulado na língua, na linguagem. Sabe o que é um homem articulado, né? Que assim fala fluentemente. Hã? Sempre fui um articulado. Sempre falei fluentemente a língua portuguesa. Fazia bem as leituras. Então o padre me achou na catequese. Quando ele nos mandava ler, ele viu como eu lia fluentemente. Então me escolheu para que passasse a fazer a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura mais principal, fundamental, né? Na Igreja Católica. Tem duas. A primeira é para o barra mesmo, em total. E a segunda é para o menos barra. Ah, conheces o Malamba, né? Malamba foi meu colega. Sei que a Belinha já deve sair aí. De Quimbele. Foi chefe do internato também. E meu amigo. Mas ele já era mais velho na altura. Ok. Agora você veja. E nós quando fomos fazer matrículas, quando mudei para Quimbele, ficamos na casa do irmão do Malamba. Muito forte. Então, eu sempre lia a leitura no domingo principal, igreja cheia. Por isso o padre me comprou uns sapatos sola seca que faziam muito barulho. E eu, como sentava lá atrás, a passar no meio, aquilo era um choque. Esse mesmo era o padre que queria, não sei se queria me exaltar também ou o que é. Eu passava lá, naquele tempo você meter calça jeans, você vai encontrar um. Mas já vinha nos fardos as calças jeans, camisas boas, sapato castanho, cabidão, enfiado da Itália, sola seca. E eu passava lá no corredor da igreja de São José do Pombo, com muito barulho. Pá, 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 tipo mulher. Todo mundo virava para mim. Como havia muita inveja. E eu não era daquele município. Eu era de Macocola. Eu estava lá só como estudante. Então os do Santos Pombo, como são burros todos, não sabem nada. Estudavam, só passavam de cunha só. Todos boelos. Ninguém lhes metia aí. Vai conseguir ler? Agora estavam com inveja de mim, ó Silvio. Trancavam minhas caras. Esse Gastão. Gastão é meu amigo. O Lucena Manoel. O irmão dele. E outros tantos aí. O Milonga não está aí. Milonga estava lá. Mas uma coisa eu achei interessante. Naquela altura não descobri. Só mais tarde que eu descobri quando eu conheci a verdade. Quando os meus olhos se abriram. Uma vez eu estava meditando, mas calma aí. Por que as leituras da Igreja Católica começam naquele tempo, todas elas? Pelo menos as que eu li, todas elas, eu que lia, começava naquele tempo. E eu parei, mas tudo no passado, naquele tempo, naquele... Sim. Esse é o Deus de história. Uma coisa eu vos falei quando, aqui mesmo, no que fica, eu disse, eu vim fazer com que o Evangelho deixe de ser história para se tornar uma evidência, com eficiência, eficientemente, com eficácia, eficazmente. Caianga, tá aí? Caianga Júlio. Eficazmente, para operar com eficácia. Quer dizer que deixou de ser história para se tornar um facto. E facto verídico. Isso é possível quando a palavra de Deus tem vida. E a palavra de Deus só terá vida se tiver espírito. E esses fariseus que eu estou a falar aqui, eles falavam naquele tempo, o tempo do passado. Eles narravam a história. Chama-se a narração dos factos. Factos históricos.
E apareceram os apóstolos que vieram com evidências, com eficiência, com a palavra poderosa. E o povo descobriu isso. E o povo fez as suas classificações. Não, esses aqui falam muito da história. Esses aqui estão a mostrar a evidência da palavra, a eficiência da palavra de Deus. Não, não, não. Esses aqui estão a fazer história. Mas esses aqui é que estão a mostrar o Deus de ontem. Então as multidões lhe seguiam. E os bandidos ficaram envergonhados. E a inveja lhes surpreendeu. E o invejoso sempre, ele partirá para tentar fazer mal à pessoa que ele está a invejar. E em Angola aconteceu isso. A religião ficou com inveja do Kialunga. Porque o Kialunga fala e faz. Kialunga apresenta os factos, as evidências da palavra de Deus, a eficiência, o poder. E eles continuam com o poder da história. E então, feito isso, a inveja teria lhe surpreendido. Seus corações ficaram cheios de inveja e tentaram destruir a igreja. Tentaram matar o filho, o reino de Deus. Mas não é possível. Não, por isso estou a vos falar isso. Não é possível. Ainda estamos nesse período. Aliás, esse período que nós estamos é o período mesmo das perseguições. E já tenho preparado vocês. Mas que período que estás a se referir? É só ver a bandeira do vosso país. As três cores, a última cor é vermelho. Né? Vermelho é a cor da perseguição. Já passaram duas cores da bandeira. Passou o amarelo, que é a estrela, passou o preto. Agora tens aí o vermelho. E eles só têm uma cor só, que eles asseguraram. As duas cores já perderam. Então, não se esqueçam. Quando alguém perde tudo e fica só com um, e também com a tendência de perder o que ele ficou com ele, porque aquele que tirou os dois está a vir com muita força e violência. Então eles falam essa linguagem. Nada a perder. O que significa? Já perdemos tudo. Vamos perder também isso. Ou então, ou tudo, ou nada. Então, esta fase é a fase do fogo. Das provas do fogo. Estou a falar prova do fogo como igreja, não individualmente. Agora, vocês são da igreja. Quando a igreja é provada, quem são provados são os membros da igreja. Porque é necessário que a igreja brilhe como ouro. E o ouro, para brilhar, tem que ser queimado no fogo. Ok? O ouro, para brilhar, tem que ser queimado no fogo. E as provas do fogo, a prova de fogo, é essa prova de morte, perseguição, tudo isso aí. Quando se fala de perseguição, é uma prova de morte. Não é perseguição das palavras. Perseguição mesmo com a espada, com Kalashnikov. Mas não tem mais. É mister que isto acontece. Veja a história da igreja primitiva. E com inveja os lançaram na cadeia. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas. Ouviu? Porque que... Calma aí. Aquele que tem todo o poder permitiu que eles metessem na cadeia. Quando é que eles poderiam ver anjos? Eles ainda não tinham tido encontro com anjos. Nunca viram um milagre semelhante a esse. Tinham histórias. Entenderam? O anjo lhes apareceu lá à noite. Lhes falou: saí. Eles disseram:
Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ouviu? Enquanto aqueles que lhes prenderam estavam a pensar que eles estavam presos na cadeia, afinal já não estavam, já saíram. Estavam nas suas casas. E pela manhã foram no templo, como o anjo lhes falou, e foram falar todas as palavras desta vida. Qual vida? A vida eterna. E quando os seus inimigos ouviram isto, aliás, e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, já esses são os apóstolos, e ensinavam. Ouviu? Fizeram como o anjo lhes mandou. Pela manhã, e chegando-se porém o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel. E enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse, ouviu? Eles nem sabiam que eles já não estavam aí. Se reuniram para já lhes julgar. Vão lhes buscar lá na cadeia. Quando chegaram, os servidores acharam na prisão. Aliás, não os acharam na prisão. E voltaram e anunciaram. Veja só, portas fechadas, abriram as portas, na cadeia ninguém estava lá. E foram anunciar. Encontramos as portas fechadas, ou então o cárcere fechado, com toda a segurança. E os guardas que estavam lá fora, diante das portas, nem os tais guardas, eles viram a sair. Ouviu o que Deus faz? Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Como assim? Portas fechadas, com segurança, calhado, e os homens lá fora, os guardas, com as suas armas lá, a guardarem cadeias vazias. E eles ficaram espantados. Isso o quê? Nunca isso aconteceu, isso é coisa nova, o que é isso? Sim, milagre. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos, estavam apavorados, perplexos. E chegando, um anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinavam ao povo. O que é que significa isso? Que significa que ninguém pode parar o evangelho do reino dos céus. Nem mesmo as cadeias pararam a pregação do evangelho na igreja primitiva. Se esses foram livrados pelo anjo na mesma noite, mas Paulo passava anos e anos nas cadeias. Nem mesmo os muitos dias, meses na cadeia com Paulo impedia o crescimento, então a pregação do evangelho. Diz, por causa das suas prisões, até a guarda pretoriana. Eu estava a inquirir e eu pensava que a guarda pretoriana que era a guarda católica, mas afinal são as guarda do palácio. Eu pensava até que eram da prisão. Católica não, da cadeia. Que aqueles que eram guarda da cadeia também ouviram o evangelho. Não, guarda pretoriana, mais ou menos hoje a guarda da Cidade Alta, o UGP, a guarda não sei de quem. Mas como é que aqueles guardas ouviram o evangelho? Porque Paulo era levado lá para ser julgado. Ok? É incrível o que Deus faz. Até no meio dos guardas, o evangelho chegou lá. E começaram a se converter. Mas era necessário que ele, Paulo, fosse para a cadeia. Se a esses apóstolos, na mesma noite, foram livrados por um milagre e depois ordenados a irem pregar pela manhã, mas porém também os tais feiticeiros que estavam a lhe julgar foram testemunhados, sem palavras, isso é testemunho. É um testemunho muito grande. Como assim? Portas fechadas, os guardas fora, com toda a segurança, e os homens não estão lá. Agora estão aí a pregar. Como é que eles saíram? Ok?
Então foi o capitão com os servidores e os trouxas, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram no conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina. Qual nome? Jesus. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só. Acabaram de matar Jesus, agora estão a rejeitar que não foram eles. Vocês querem nos culpar que nós é que lhe matamos. Estão a falar ao povo que nós é que matamos esse homem. Não vos proibimos expressamente que não falem nesse nome. Porém Pedro respondendo disse: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E Paulo começou a testemunhar. Ouviu? Ele estava a lhes pregar. Alguém se converteu aí. A palavra de Deus, não. Quando ele é lançado, não vai voltar vazia. Se não é guarda, é secretária, é um dos príncipes, é um dos sacerdotes. Alguém. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste. Pedro lhes falou: estão a rejeitar que não lhe mataram? Vocês matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo isto, eles enfureciam-se e deliberaram matá-los. Ouviu, filho do diabo? E deliberaram matá-los. Mas no meio do conselho se levantou um chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois se levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, ou então morreu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Ouviu? Se este conselho, ou então se esta obra é dos homens, vai se desfazer. Mas se é de Deus, ninguém vai conseguir desfazê-la. Ninguém. É esse o conselho que ele deu. Para que não aconteça, certos também achados combatendo contra Deus. E ouviram o conselho, concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram-nos ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, olha aí, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. E sabe o que acontecia? E todos os dias o Senhor acrescentava em números a igreja. Ou então a igreja crescia em números. Muitos se convertiam a Cristo. Então, afinal de contas, é bom sermos perseguidos. Sabe o que eu estava a falar comigo hoje? Eu deitado lá no chão disse: Senhor, eu queria dominar os últimos 400 quilômetros sem igreja. Eu queria permanecer fechado plenamente, sem sair nesses 350 quilômetros.
e depois saí nos 50 para ir no Sinai. Então, 350 mais 50, 400. Eu disse, eu gostaria, eu queria que fechassem a igreja, mas muitos não vão entender que linguagem estou a falar isso. Os que amam a igreja vão dizer, não faça isso, apóstolo. Sim, os que amam a igreja que querem isso. Mas os que amam a Jesus estão dispostos para tudo. Eu disse, que bom se a igreja fosse já lacrada, né? Lacrada. Se fosse já lá os homens do SIC, a imprensa, sei lá, fecha isso. E o mundo ia festejar, iam tocar trombeta, viu? Agora, mas eu aqui a dançar. Ia fazer um vídeo a dançar. Ia pegar a minha menina e ia dançar com ele. As pessoas iam perguntar, oh, e está a dançar por quê? Sim, porque quem conhece os intentos de Deus, o propósito de Deus, sabe o que é que esta fase. Então, mas como não posso fazer isso eu, então tenho que continuar a obedecer, a fazer o que o céu manda fazer. O anjo falou, saiam, apresentem-se no templo e falem ao povo as palavras desta vida. E eles saíram e fizeram isso. Mas uma coisa eu quero vos dizer. Deus é verdade. Deus que eu estou a vos pregar já não é uma história. É o mesmo, esse Deus que vai e tira os apóstolos da cadeia com as portas fechadas. É este Deus que permite também que os apóstolos sejam encerrados e depois para lhes tirar. É este Deus que faz com que os seus servos, os apóstolos, mesmo eles proibirem, continuavam a pregar no templo e nas casas. No templo e nas casas. Ok? E a multidão aumentava. E Deus se manifestava com muito poder. Não, você não entendeu. E Deus, pelas mãos dos apóstolos, fazia grandes sinais e maravilhas. Se aqui eles obedeceram o conselho de Gamaliel, escaparam de se apressarem à morte, mas há uns que não vão obedecer ou que não obedeceram, ou não houve conselheiro no meio deles. Aliás, o próprio Deus é que permitiu isso. Lembra-se, né? O que passou na tua mente? Os que já leem a Bíblia. Deus até confunde o conselho de homens sábios. O filho de Davi foi aconselhado erradamente por um homem muito sábio. Esse homem, o Aitofel, não, mas eu gosto de chamar, nas outras Bíblias está Aitofel. Esses são os brasileiros que vão mudando os termos, Aitofel. O Aitofel era um homem muito sábio. Prova de que Davi teria colocado ele no palácio, no seu governo, como seu conselheiro. E todo o conselho que ele dava era tremendo. E quando Davi fugiu seu filho, automaticamente Davi se lembrou, ei, Aquitófel ficou, acabou. Ele vai lhe aconselhar como me capturar. Eu conheço aqui, é um perito, é um cientista.
Então, mas Davi conhecia também o segredo de confiar em Deus. Dobrou o joelho e orou. Deus, confunda o conselho de Aquitófel. Bem confundido. Sabe qual é o conselho que deram a ele? Hã? É para ele perseguir Davi. Não, não espera mais. Temos que já correr. Enquanto ele está cansado, vamos lhe achar. Não, não é esse o conselho. Um deu esse, mas o outro disse, não. Tem que arrumar as tropas e preparar os exércitos. Olha, ele está como um leão ferido. O leão ferido é muito agressivo. Então vamos deixar ainda descansar, até ele cercar. Vamos. Ouviu? Esse é o conselho, a oração de Davi, que funcionou. Desprezou o bom conselho que lhe deram e tomou o conselho para a condenação. Porque Davi orou, confunda o conselho de Aquitófel. E o Aquitófel, que tinha dado um bom conselho, todo o conselho que ele dava, nem o pai dele, Davi, rejeitava. Quando ele viu, teu pai toda a vida, eu que lhe aconselhei, nenhum dos meus conselhos ele rejeitou. Você está a rejeitar o meu e aceitaste do outro. Foi se pendurar. Na verdade, foi se pendurar pela oração de Davi. Porque ele tinha traído Davi. Foi se bondar. Judas foi se pendurar. Hã? Disse, nunca nenhum dos meus conselhos foi desprezado. Não posso mais viver. Se pendurou. Sabia que a vingança era inevitável, né? Já. Ouviu? Então, não se preocupam com os conselheiros de Belial, que têm conselhos, peritos em conselho para aconselhar os teus inimigos para seres destruídos. Todos os que aconselharam os nossos inimigos para nos perseguirem vão ter o fim igual de Aquitófel. E todos Gamaliel, que aconselharam eles para que tivessem prudência, então que Deus abençoe esses aqui, mas como são serpentes, que venham se converter amanhã. Essa é a benção que eles dão. Não é dinheiro, nem cura. Para que ser curado e ir para o inferno? Todos são serpentes. Pois eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Mas não se esqueçam, o próprio Deus incitou Faraó. Não havia conselho para poder mudar a incitação de Deus. Pois está escrito, nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Ou então, a porta que o Senhor abrir, ninguém pode fechá-la. Sabe, Moisés não entendeu isso. Como assim me mandas e Faraó me resiste? Tu um Deus tão poderoso, um Deus terrível, grande. Quem é o homem? Quem é Faraó para te resistir? E Deus disse, eu fiz isso. Eu lhe levantei para eu lhe mostrar o meu poder. Eu lhe endureci para eu lhe mostrar o meu poder. E para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. Pois eu endureço a quem eu quiser endurecer. E terei misericórdia a quem eu ter misericórdia. Para isto te levantei. Ouviu? Deus endureceu Faraó para que resistisse a Moisés. Para que perturbasse o povo. Para que resistisse a Moisés. Mas na resistência contra Moisés, pagou uma fatura muito grande. Deus incitou Faraó para que seguisse Moisés. Sim. E eles foram todos, morreram lá. Viu como é que Deus incita os teus inimigos para virem morrer? Deus incita os teus inimigos para te resistirem. E essa resistência pode trazer danos, mas nunca, jamais serão danos que vão te destruir. Danos como fogo
vai queimar. Você vai sentir a dor do fogo, mas você não vai morrer. O fogo, quando passa no teu corpo, você vai arder. Mas, porém, vai te fazer bem. No fim. Ouviu? Então, se preparem porque estamos a viver a fase do vermelho. E não começou agora. Desde o dia que morreu o Francisco, terminou preto. Começou o vermelho. E vivendo o vermelho, tudo pode acontecer. Incitados por Deus, pelo próprio nosso Deus, porque Ele quer fazer passar a sua igreja na fornalha das aflições, na prova de fogo. Não temais, mas porém nunca parar de pregar. Eu disse que eu queria passar esses dias fechado até destruir o reino de Satanás, com a igreja fechada. Não pense que fechado para não pregar. Bom, como não posso sair, tenho aqui as redes sociais, na qual é o veículo que eu tenho usado. Aliás, é um meio muito forte ao meu alcance, diante de mim, onde eu ganho almas. Nesse momento, as pessoas estão em várias nações, estão a me ouvir, no mundo inteiro, aí nos TikToks, ou mesmo aqui no Zoom. Agora você veja. Mas aqueles que podem sair, aqueles que podem andar, ou então os que estão livres, o prisioneiro sou eu. Quando acontece uma coisa como esta, uma perseguição, uma ordenança, passou com a permissão, o próprio Deus é que fez isso. Mas vocês não podem parar de anunciar Jesus Cristo. Aleluia. Paulo disse na sua carta: deixei de vos pregar abertamente ou livremente. E vos preguei e vos ensinei nas casas. Por que Paulo teria deixado de falar abertamente? Por causa das perseguições. Deixou de congregar o povo para lhes falar assim nos anfiteatros e não sei quem, nos estádios, salões, mas agora continuou pregando a esse povo nas casas, porque a tristeza pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. E sabe o que Paulo disse? Que as minhas prisões contribuíram para o crescimento da igreja. E muitos irmãos, sabendo que eu fui colocado na defesa do Evangelho, ousadamente se levantaram e começaram a pregar sem medo, ousadamente, com eloquência, articulados. É incrível para confundir o inimigo vingativo. E até a própria guarda pretoriana ouviu da boca de Paulo a pregação do Evangelho. O que vocês acham com isso? Se até são sinagogas de Satanás, eles não conseguem destruir a terra. Só sinagoga. Sinagoga de Satanás é perseguida e ele está sempre aí. Agora imagine, igreja do Deus vivo. A prova da vossa fé vai produzir em vós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. E o ouro precisa ser provado no fogo. Aleluia, para que possa brilhar mais. Estamos na última fase, como que eu chamei, ao último percurso da caminhada da igreja para a libertação. Ou então a caminhada de Elias com a igreja que está a lhe seguir atrás para a libertação. E então o povo que já está com Elias vai ser provado. A prova de fogo. Pode não ser agora, mas já estamos nessa fase. Já. Que os reis da terra serão incitados pelo próprio Deus para que eles persigam a igreja, para que eles fechem a igreja, para que eles criam não sei quem. Mas quando isso acontecer, já vos adverti. E sempre falei disso, né? Sabe por que eu voltei a falar disso? Porque quando eu estava para vir, eu falei: o que tu queres que eu lhes fale? E ele me mostrou isso que eu estou a falar aqui. Que eu estou a falar por uma revelação. Senão não tinha preparado falar isso. Eu disse: lhes falo o quê? Abri a Bíblia e eu vi isso que eu estou a falar. Ok? Então, não temais, pois aquele que está com vocês nunca perdeu batalha. Ele permitirá que vocês descem no vale para depois vos elevar lá no cume da montanha. Ele permitirá que vocês
entrem na fornalha das aflições, mas nem só um cabelo da vossa cabeça vai queimar. Vocês sairão da fornalha sem cheiro de fumo, com vossos sapatos, chapéus, calçados, com tudo. Vocês entrarão na cova dos leões, os leões famintos não terão poder para nem vos atacar com uma unha, nem uma arranhadura, pois o Senhor, aleluia, desce com vocês na cova, o Senhor entra com vocês na fornalha, o Senhor está com vocês nesta caminhada, nos vales, nas campinas, nos montes, em todos os lugares. Mas Ele se fará silencioso, parece que Ele não está no vosso meio, é para vocês serem provados. Quando vocês sentirem esse silêncio de Deus, não, Ele está aí. Depois Ele vai falar. Mas calar nunca. Se calar, não. Nem sinagogas conseguiram. A União Soviética não conseguiu destruir a igreja caída, a igreja fria, morna, lá no território soviético. Não conseguiram. Mataram uns, não sei o quê, muitos morreram nas cadeias, outros não sei o quê, mas continuavam. Tiraram as igrejas dos templos e as igrejas ficaram onde? Nas casas. A igreja primitiva experimentou isso antes dela ser vencida. Isso trazia muito povo na igreja. Entenderam? Esta é a exortação que eu vos trouxe hoje. Saibam disso. Mas ai daqueles que tocarem na menina dos olhos de Deus. Vós sois a menina dos meus olhos. Não toqueis nos meus profetas. Não maltrateis nos meus ungidos. Então mesmo Deus que falou isso incita os teus inimigos para virem tocar nos seus profetas e nos seus ungidos para melhor serem julgados. Quando Deus quer julgar um país, um governo, um Estado, Ele incita a se levantar contra a verdade. Mas como não existiu verdade entre vocês, então a verdade agora é essa. O que você viu não é verdade. É perseguir a religião. Ok? Agora tendes a verdade 2000 anos depois. Tentam fazer isso. Não. Não é o não do que? De inglês já. É não. 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 Presta atenção. É que quando Deus quis destruir o Egito, incitou Faraó contra Moisés e os hebreus. Quando Deus quis matar o exército de Faraó, incitou Faraó para mandar o seu exército para irem morrer. Agora, aqueles que só ficaram com a cor, e eu rasguei as duas. Aqueles que só ficaram com o poder, e eu retomei os dois poderes. Serão incitados para perderem tudo. Não, vocês estão entendendo, né? Não, fica vivo, é? Sambila, fica vivo. Saiba o que eu estou a falar. Serão incitados para perderem tudo. Quando isto acontecer, não digam que eu não vos avisei. Fiquem quietos, atentos. Sabe o que Deus falou a Moisés e ao povo? Vocês vão ver a queda dos vossos inimigos hoje. Vocês vereis a destruição deles. E quando o povo atravessou no outro lado, pararam, viraram, onde eles saíram para assistirem aquela novela. Foi uma novela muito bacana. A verem aqueles cavalos, seus cavaleiros a entrarem dentro. E a ver as águas se fechar. E a ver os cavalos a boiarem. As capacetes, as espadas. Os valentões a gritar, ai minha vida. Nos enganaram. A ofenderem Faraó. Sei o quê? Seu bandido. Se viesse nos sacrificar. Ser humano é incitado para perseguir Deus. E Deus vai lhes agarrar, vai lhes matar. E eu disse, eu vos ajuntei como se ajunta as gavelas numa era. Ó filhos de esquadrião, ajuntem-se em esquadriões.
Firam o juiz de Israel no queixo. Podem feri-lo. Mas, ó Israel, eu fiz as tuas pontas de ferro e as tuas unhas de bronze, e tu esmiuçarás a muitos povos, e os seus ganhos serão consagrados ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ok? Não, mas a palavra é essa. Vos ajuntei como gavelas numa eira. Parecerem que é? Quando o camponês ajunta as gavelas, é para quê? Quem sabe? Não é gazela, gavelas. É para quê? Eu fui então, nunca fui camponês, mas vi no campo. Hã? Hã? É juntar as gavelas numa era. Para quê? Para serem queimados. Depois de juntar, vem o fogo, coloca-se o fogo para consumir todas elas. Assim o Senhor vai fazer. E aqueles que se levantarem contra a igreja da salvação de todas as nações deixarão de existir na terra. Eles têm a escolha, só que não depende deles. Se dependesse deles, nunca o fariam. Não depende deles. Então, o fim deles é desse jeito. Tem que seguir Moisés e nunca mais vai voltar. E Deus vai falar, nesse caminho que vocês estão a marchar, nunca mais voltareis, nem vereis. Eles tentaram evitar essa fase. E essa fase dependia da corrida de Elias. Sabiam disso? Esta fase dependia da velocidade de Elias em chegar até ao abismo. Esta fase dependia da velocidade de Elias de superar o inferno, que é o preto, para ir agora no vermelho, abismo. Já chegamos lá. Tudo pode acontecer. Ou você está pensando que eles não sabem? Eles sabem. Eles sabem que esta fase é crítica para eles. Que o dono da igreja vai entregar a sua igreja a eles. Esse entregar é vituperar. Ok? Nunca vos falei isso abertamente. Em todas as nações onde acontecer isso, já vos avisei. Eu tenho falado isso aos pastores. Inclusive já lhes dei as regras de como se comportar neste momento, neste período. Continuar a apacentar o rebanho. O rebanho não se apacenta na igreja somente. O rebanho se apacenta nas casas, em qualquer lugar. Ok? Então, quando assustar o pastor, tem toda a cidade na mão dele, sem precisar lhes ajuntar. Até quando amanhecer. E vocês vão ouvir uma voz que vai vos dizer, voltem, porque aqueles que estavam a vos perseguir todos já morreram. O Chico, ai dos que puseram a mão para fechar a igreja do Luena. Coitado do Cardoso e a sua comitiva. Espada. Sim, incitados para a morte. Eles vão deixar de existir. Vão ser machucados. Nem no lixo vão servir. Seu caminhão vai ser levado no lixo, o lixo vai rejeitar. E quando o lixo rejeita, tem que fazer o quê? Quem sabe? Tem que enterrar. É? Não dá para pôr no lixo. Tem que cavar um buraco e enterrar lá. Pelo menos desaparece. E tudo que é enterrado sumiu. Nunca mais vai se ver, nem se ouvir. Na vala comum. E é vala comum também que se põe a ré em cima, ó, K2. Não é aquele que está aberto. As pessoas estão a passar, estão a ver lá o caminhão lá. Não. Enterrado. Queimado no fogo e o resto sepultado.
para ser incineradora. É isso que vai acontecer. Então agora entenderam, né? Por que que eu nasci em Angola? Entenderam por que que eu vim em Angola, né? Quem já entendeu? Quem já entendeu por que que eu me manifestei em Angola? E no mundo, claro. Mas o de Angola é o alvo número um. Porque eles também foram o epicentro da guerra. Laurinda já entendeu. Então vai haver choque, yeah? Vai haver choque, mas não se preocupam. Nenhum cabelo da vossa cabeça vai cair em terra sem a permissão do alto. Alguém tem que desaparecer. Ou vai desaparecer a STN, ou vai desaparecer um. E esse um com todo o sistema dele. Todos os seus auxiliares, todos os seus, sua esposa, tudo. Seus filhos. Ok? Não digam que eu não vos avisei. Tá ligado? Digam amém. Digam glórias. Então hoje é sexta-feira. Por isso comecei um bocado cedo. Porquanto nós temos que nos posicionar. Buscar a face do Senhor mais cedo. Como sempre fizemos, claro. Mas ainda vamos participar da grande colheita. Aqui no Zoom. Todos estão a fazer pedido aí. Receba o que estão a pedir. Estás a pedir o quê? Estás a pedir alguma coisa, né? Olha, eu estou a te entregar o que estás a pedir. Receba agora. Abra a boca. Eu vou assoprar, vou estar a encher do que você está a pedir. Já abriste a boca, né? Já recebeste? Não, você sabe o que estás a pedir. Saúde, cura, libertação, restauração. Já recebeste? Oh, receba. Reçoa. Choque dos planetas. Hã? Os sóis vão se chocar. Mas não agora, não. Agora é só ameaça. Só tentativas. Só preparação. E se for agora, é bom, é melhor. Tu não podes imaginar o crescimento que vem, hã? Antes mesmo da tribulação passar. Não penso que depois de passar. Não. No meio da tribulação, crescimento explosivo. Não, quero vos dar um exemplo. Ou então vos dar uma. Já falei aqui. Vocês não viram o que aconteceu no coronavírus? Quando a igreja estava fechada? Não viram? Hã? Vocês viram? Amém? Oh, já receberam? Sim. O mundo já não tem para mim. Mande vossos testemunhos agora. Diga, I receive. Diga, eu recebo. Diga, moi reçois. Moi reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. I receive. Eu recebo. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade de Deus para com os humanos. Manda os vossos testemunhos aí. Amém.